Vamos então falar um pouquinho sobre Deus nos credos cristãos, a começar pelo credo dos apóstolos. Credo dos apóstolos. Creio em Deus Pai onipotente e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos e sepultado, ao terceiro dia ressurgiu da morte, que subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Oi? Agora vamos ao credo. Vamos ao credo de Nicéia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar. Peraí. Peguei Atanásio, Niceno. Vamos lá. Credo de Cesareia. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Verbo de Deus, Deus de toda a criação, por quem foram feitas todas as coisas, o qual foi feito carne para a nossa salvação, tendo vivido entre os homens, sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao Pai, e novamente virá em glória para julgar os vivos e os mortos. Cremos também em um só Espírito Santo. Credo de Nicéia. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, sendo da mesma substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as quais estão no céu e as que estão na terra, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu, encarnou-se e se fez homem, sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e novamente virá para julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo e a todos que dizem, ele era quando não era, e antes de nascer ele não era, ou que foi feito do não existente, bem como aqueles que alegam ser o Filho de Deus de outra substância ou essência, ou feito ou mutável, ou alterável. A todos esses a Igreja Católica e Apostólica anatematiza ou amaldiçoa. Credo niceno. Deixa eu olhar aqui. Credo niceno? Isso, credo niceno. Seguindo aqui, só um momento. Niceno não é o mesmo de Nicéia, não, pastor? Oi? Niceno. Não. Vamos lá então. Cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu do céu, foi feito carne por meio do Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai, novamente há de vir com glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado
que falou através dos profetas. Cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida no século vindouro. Credo de Atanásio. E a fé católica, que significa universal, tá, gente? Credo de Atanásio. E a fé católica é esta: adoremos um Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Não confundimos as pessoas, nem dividimos a substância, pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. A glória é igual, a majestade é coeterna. Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai não foi criado, o Filho não foi criado, o Espírito Santo não foi criado. O Pai é incompreensível, o Filho é incompreensível e o Espírito Santo é incompreensível ou imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E no entanto, não são três seres eternos, mas há apenas um eterno. E não há três que não foram criados e que são incompreensíveis ou imensuráveis. Há, porém, um só que não foi criado e é incompreensível ou imensurável. Assim sendo, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. E no entanto, não são três todo-poderosos, mas um só é todo-poderoso. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não são três deuses, mas um só Deus. Igualmente, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. E, no entanto, não são três senhores, mas um só Senhor. Pois da mesma forma que somos compelidos pela verdade cristã a reconhecer cada pessoa por si mesma como Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião católica de dizer: existem três deuses ou três senhores. O Pai não foi feito de ninguém, nem criado nem gerado. O Filho vem somente do Pai, não foi feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo vem do Pai e do Filho, não foi feito nem criado e nem gerado, mas procedente. Assim, há um só Pai e não três pais, há um só Filho e não três filhos, há um só Espírito Santo e não três Espíritos Santos. E nessa trindade, nenhum é antes ou depois do outro, nenhum é superior ou inferior ao outro, mas todas as três pessoas são juntamente coeternas e coiguais, de tal modo que em todas as coisas foi dito: a unidade na trindade e a trindade na unidade deve ser adorada. Aquele, pois, que quiser ser salvo, deve pensar assim sobre a trindade. Também é necessário para a salvação eterna que se creia fielmente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a verdadeira fé é que creiamos e confessemos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem. Deus da substância do Pai, gerado antes dos mundos, e homem da substância de sua mãe, nascido no mundo. Perfeito Deus e perfeito homem, tendo alma e subsistido em carne humana, igual ao Pai, referindo-se à sua divindade, e inferior ao Pai, referindo-se à sua humanidade, o qual, embora seja Deus e homem, contudo, não é dois, mas um só Cristo. Não mediante a conversão da divindade em carne, mas por ter tomado a humanidade em Deus. Juntamente, não por confusão de substância, mas por unidade de pessoa, pois, tal como a alma e a carne formam um só homem, assim Deus e o homem é um só Cristo, o qual sofreu pela nossa salvação, desceu ao inferno, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, e ascendeu ao céu,
está assentado à direita do Pai, Deus Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Por ocasião de sua vinda, todos os homens ressuscitarão em seus corpos e prestarão contas de suas próprias obras. Aqueles que praticaram o bem irão para a vida eterna, e aqueles que praticaram o mal obterão as chagas eternas. Esta é a católica, a qual pode salvar o homem, basta que ele creia nela fiel e firmemente. E então nós falamos aqui sobre o credo dos apóstolos de Cesareia, de Nicéia, o niceno, o credo de Atanásio, em relação à pessoa de Deus enquanto Pai, Filho e o Espírito Santo. Quanto à questão, né, da questão dos credos, é importante a gente observar o seguinte, né, que enquanto o credo mais antigo, né, o apostólico, ele se baseava nas regras de fé do segundo século, basicamente, né? Então, 90% eles se apoiam um no outro. Isso, exatamente. Entende? Então, por exemplo, enquanto há uma situação em que, olha, eu estou me baseando nessas declarações a partir do que começa lá no primeiro século. E aí, em relação à questão, né, no caso, o credo niceno, ele reflete as preocupações do primeiro concílio de Nicéia, que foi em 325, né? E aí o objetivo é o quê? Estabelecer o que os cristãos acreditavam. Então, percebe que a ideia do credo é meio que, olha, vamos consolidar o pensamento cristão. Entende? É como, por exemplo, está tendo uma crítica aí a um pastor, que ele estava falando, deixa eu até ver se eu encontro aqui uma postagem, fizeram alguns memes, né, de algumas coisas que ele falou, né, chamando o cara de herege, tudo tal, em que, por exemplo, ele fala sobre não ter uma doutrina correta, né, de não ter, peraí, o que seria a ortodoxia cristã? E aí todo mundo dizendo que o cara é herege, que ele é isso, que ele é aquilo. E eu até falei, olha só, é importante a gente frisar que o que a gente tem hoje como doutrina é resultado de produção teológica, de reflexão teológica, de debate teológico, de disputa teológica. Um lado perde, um lado ganha, há toda uma batalha. Não é uma coisa do tipo, né, agora acho que o espírito de Rodrigo Rossi está baixando em mim, né? Então, por exemplo, assim, não é aquela situação, né, mas é uma versão light. O que acontece? Não é aquela situação de assim, ó, veio aquela doutrina assim, ó, uau, e a gente, não foi assim, entende? O que acontece? Por exemplo, lembra da música Índios do Legião Urbana? Né? Quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Aí você vê Jesus sendo Deus, e aí você vê a Bíblia dizendo que só há um Deus, e aí você vê que o Senhor é o Espírito, Jeová é o Espírito. Peraí, afinal de contas, quem é Deus nesse negócio aí? Né? Você não mentiu ao homem, você mentiu ao Espírito Santo, né? E quando você mente ao Espírito Santo, você não mentiu ao homem, você mentiu a Deus. Peraí, o Espírito Santo é Deus ou não é Deus? E aí, nessa situação toda, o pessoal senta e começa a discutir, o pessoal senta e começa a debater. E aí, nesse caso, por exemplo, algumas doutrinas, vou ver se eu trago na semana que vem, começam a surgir acerca de Deus, acerca de Jesus. Porque aquele caso, não, peraí, Jesus não é a mesma coisa que o Pai. Ou então, peraí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são tudo a mesma coisa, usando máscara diferente. Então o que acontece? O pessoal vai discutindo, vai debatendo. E aí chega um momento, né, que a compreensão, né, mais apropriada naquele contexto histórico é que, vai ser assim. E aí o que a gente tem hoje como doutrina, como se fosse algo que assim, olha, sempre foi assim. Não foi sempre assim, porque teve disputa, teve debate,
teve embate, entende? É como na própria questão da própria reforma protestante. Por exemplo, os reformadores magisteriais não eram igual aos reformadores radicais. Os magisteriais, né, como por exemplo Calvino, Lutero, eles eram aquela coisa meio que assim, olha, a gente não está muito longe, da igreja romana. Não que eles dissessem isso, né? A gente não está muito longe da igreja romana. A gente tem alguns rituais um pouco parecidos, a gente não aboliu algumas coisas, e uma das coisas que a gente tem é a aproximação igreja-estado. Os radicais, por exemplo, não. A gente quer separação total. E aí o que acontece? Embate. Em alguns casos, morte. Porque, por exemplo, existiam aqueles que assim, vamos continuar batizando as crianças. E aí, os radicais entendiam o seguinte: não dá para batizar a criança, por quê? Porque ela tem que dar pública a profissão de fé. Como é que ela vai ser? Mas isso é simples agora. No período da reforma não era. Por quê? Porque sempre foi assim. Tá dando para entender? E assim, eu não sei se dá para perceber que o que acontece. Para a gente hoje é super natural, porque a gente nasceu e encontrou pronto. Agora, desculpa, só eu não te dar a palavra aqui agora, né? Até para assim, eu não sei se a gente vai sair do assunto ou não, então peraí. Em relação, por exemplo, a esse caso, olha como é que são as coisas. Não, tem que batizar e tal, e aí batizar de novo, porque esse batismo não foi válido, e aí tem a discussão, imersão, não sei o que, não sei o que lá. Teve gente que foi afogada. Você quer batizar, né? Tu quer batismo de imersão, né? Então vai, miserável. E o que acontece? E todo mundo em nome de Deus. Então o que a gente tem hoje pronto, não foi assim, Jesus falou, faz assim, faz assim, faz assim. Não foi. Aí exatamente, aí o pessoal, por exemplo, quando o outro questiona a questão da ortodoxia cristã, não quero comprar a briga dele. Mas eu não o vejo criticando as escrituras, eu vejo ele criticando o processo humano, né, de construção de um edifício teológico chamado tradição cristã. E a tradição cristã, ela não é uma coisa que, por exemplo, caiu do céu. Ela é resultado de toda uma caminhada humana, de toda uma trajetória da igreja. Seja católica, apostólica romana, ortodoxa, copta, protestante, e aí vem no caso o protestantismo de missão, os evangélicos, o evangelicalismo, os pentecostais, neopentecostais, e eu não sei o que vem por aí mais para frente, né? Que a gente acha que parou no neopentecostal, mas deve vir mais coisa por aí nos próximos 20 anos. Então aí acontece, eu não sei se dá para perceber que assim, a coisa não é que nem história de igreja. Parece que foi uma coisa romântica. Um dia um irmão estava lendo a Bíblia na garagem de casa e se reuniu com algumas pessoas. Não foi bem assim. Na maioria das vezes esse irmão que está ali com a Bíblia, ou ele de repente é um pastor que está descontente com alguns problemas de igreja e começou o trabalho dele, ou de repente é um cara que ele mesmo se ungiu e ele mesmo se ordenou, né? E por exemplo, digamos assim, só peço só que fala um pouquinho mais baixo, tá, gente? Então, em relação a isso, por exemplo, o cara tá com essa mentalidade, e às vezes tem gente que está descontente com a igreja e veio para lá, tá dando para entender? E aí, diante de toda essa situação, você tem toda uma história romântica, mas não foi bem assim. Por que não foi bem assim? É só vocês olharem para as igrejas de vocês. A coisa não é romântica, tem discussão, né? Pastor, as meninas estão começando a botar mini saia, e aí começa a discussão, mas não pode. Aí a menina fica com bronca e dá uma levantada só para implicar, e fica naquele negócio até que chega um meio termo. Entende? Não pode, porque o brinco pode arroz, é Jezabel, não sei o que lá. E aí vai e vamos discutir, vamos tentar harmonizar o negócio. Pode bater palma, não pode, bateria, não pode, é só terno preto e tal. Ou seja, a coisa difícil, ela não é assim, Deus fez assim, a partir de agora, todo culto jovem vai ter um latão no lugar do púlpito. Não é assim.
É o jovem que fica tentando botar o latão lá para fazer o culto jovem. E aí o pastor pergunta: para que o latão? Não sei, todo mundo faz, entendeu? Aí a questão: vamos pintar a parede da igreja de preto. Por quê? Não sei, todo mundo faz. Quem fez a primeira vez sabe por que fez, mas quem está imitando não sabe o que está imitando, né? E o que acontece? Treta no Facebook, aí fulano fala mal de Beltrano, Beltrano fala mal de Cicrano, né? Se você olhar, por exemplo, até mesmo o YouTube, você vai ver isso. Outro dia eu estava vendo o Iago Martins, né, um youtuber, né, criticando o David Leonardo, outro youtuber, né, sendo que os dois, eles têm uma legião de gente que os assiste, né? E aí eu estava olhando e pensando assim: caramba, um cara está atacando o outro assim, na maior. E o que acontece? Lá na frente, a gente vai ter uma ideia romântica desse passado aí, né? Então, aí você tem, por exemplo, pandemia, aí Ana Paula Valadão: mas que isso, gente, não pode, não sei o que, e tal, e aí o Malafaia: mas isso não sei o que lá, essa pataquada. Aí você vê esse tumulto todo, e a gente fica assim: e a igreja vem com aquele que brilha naquela luz do sol. Não é bem assim, não é bem assim. É que nem, por exemplo, quando a igreja votou em mim para eu ser o pastor dela, chegou no dia da posse, não, o dia da posse é 24 de outubro, chegou no dia, né, que eu fui eleito. Aí estou eu lá de frente da igreja, eu falei assim: meus irmãos, eu estou muito feliz, mas eu só queria que vocês entendessem, não dá para eu ficar aqui virando cambalhota, nem com os olhos brilhando como adolescente. Por quê? Eu já tenho alguns janeiros nesse negócio. Eu sei que é o seguinte: eu vou lutar contra o diabo, é discussão, né? Por exemplo, queda de braço. Todo mundo tem uma igreja ideal na cabeça, entende? Ou seja, o aspecto humano, as ações demoníacas demoníacas do mal foi boa, né? Tem demoníacas do bem. Aí nesse caso, por exemplo, as pressões sociais, tem um monte de coisa que acontece. E aí, assim, aí nessa brincadeira, quando vai ver, as pessoas se aborrecem e começa uma congregação. Mas no dia dos 50 anos daquela igreja, porque nós começamos com nossos irmãos pioneiros, e os nossos irmãos pioneiros vieram para cá para pregar a palavra de Deus. Então, trazendo para o nosso contexto aqui, né, em relação ao que nós falamos, eu não sei se dá para perceber que assim, eu não estou aqui dizendo que Deus não age, não, eu só estou dizendo que assim, não veio, né, como um balde d'água. Deus colocou assim: ó, toma a doutrina, gente. Não foi assim. A gente tem lá a revelação das escrituras, só que tem alguns impasses. A mesma Bíblia, por exemplo, que fala que Deus predestinou, é a Bíblia que fala que, olha, todos quanto receberam. É a Bíblia que fala: vinde a mim. E a Bíblia que fala que eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Aí, peraí, Deus escolheu você, mas você tomou uma decisão. E aí você olha para uma situação dessa: olha, se você atentamente obedecer a Deus, não vai acontecer nada de ruim com você, só coisa boa. E aí você lê uma Bíblia que tem Jó, que fez tudo certo e deu tudo errado na vida dele. Aí você vê uma Bíblia que, por exemplo, condena o casamento misto. E aí você tem Ruth e você tem Esther com o casamento misto. Então não sei se dá para perceber que é o seguinte: a Bíblia não está nem aí para a nossa lógica. A história vai sendo contada e tu te vires com o negócio. Aí o pessoal, pela influência da filosofia, o que faz? Vamos tentar harmonizar esse emaranhado de coisa. A Bíblia é um negócio doido. Vamos tentar entender o que ela está dizendo, quando ela aqui fala desse jeito e quando ela aqui fala desse jeito. E aí vamos tentar harmonizar o raciocínio para caber na nossa razão a revelação de Deus, que é maior do que a nossa razão. E aí quando a gente constrói isso teologicamente, aí vem a discussão, aí vem fulano, vem Beltrano: peraí, Deus é 3, Deus é 1, só tem um Deus, mas Jesus é Deus, já tem 2 aí, não é 2, mas é 1, mas 1 é filho, então é criado, não é gerado, então é criado, não é gerado, e aí vai, entende? E aí nessa situação toda, gente, isso não caiu do céu, isso é a gente aqui, ó, queimando a cabeça, quer dizer, a gente não, porque a coisa ficou cristalizada como doutrina, e a gente não mexe mais nisso, entendeu? Que nem
devido a essa crise que está tendo aí, em relação ao que o Ed Renekiewicz falou, e o pessoal reagindo, aí num grupo um colega até perguntou assim, tá bom, me diz um negócio, que doutrina a gente poderia de repente mexer e mudar? Eu falei, eu não consigo imaginar. Primeiro porque é um assunto muito caro, e dá muito patrulhamento, dependendo do que eu falar, eu sou execrado e ninguém vai me ver nem como crente. Então eu prefiro nem tocar nesse assunto, mas eu não faço a mínima ideia, porque talvez algumas coisas fossem diferentes se os debatedores fossem diferentes, entende? Se as pressões políticas fossem outras. Não vamos esquecer, a reforma não aconteceu porque Lutero era um super-herói, aconteceu porque havia uma série de fatores sociopolíticos, teológicos, culturais, filosóficos, econômicos, que contribuíram para a época. Então você tem, por exemplo, o Renascimento, né? Você tem a questão da política, os governantes, né? Já estavam cansados de ficar, né, carregando a igreja romana nas costas. Então tem uma série de situações, tem uma série de coisas. É aí que está a questão. Por exemplo, se a gente pegar a própria questão da Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Enquanto vem de lá de Deus é tranquilo, quando vem na linguagem, quando chega na linguagem humana, aí esbarra na cultura. É a língua grega, é a língua hebraica, é o período, por exemplo, que você tem da pré-história, o período da antiguidade, e aí você passa por governos como monarquia, que a gente aqui nem faz ideia do que é mais ou menos. Na nossa cabeça, monarquia é o que tem lá na Inglaterra, mas nem o Bolsonaro quer ser a rainha da Inglaterra. Então a gente percebe que é o seguinte, monarquia hoje não é igual a monarquia do tempo de Davi. Então aí você olha, por exemplo, para essa série de situações, os governos, e detalhe, a gente tem a ilusão de que Pedro, Tiago e João estão na mesma laje com Abraão, Isaac e Jacó comendo um churrasquinho, mas não é bem assim. A gente tem aquela tendência de ter um olhar diacrônico da Bíblia, como se estivesse tudo no mesmo tempo, né? E quando, que é sincrônico da Bíblia, e qual é a situação, né? As coisas não aconteceram assim. Família em Gênesis é uma coisa, em Efésios é outra coisa, porque a compreensão vai mudando, a mentalidade vai mudando. A própria ideia do Satanás, o Satanás, por exemplo, exatamente, se você olhar o Satanás em Zacarias, você vai ver um Satanás meio que um promotor de justiça, tipo o que acontece com Jó. Agora, se você olhar, por exemplo, o Satanás no Novo Testamento, já é o que? É aquele camarada que, camarada foi forte, né? É aquele cara que assim, oprime, possui, estraga, dilacera. O de lá do Antigo Testamento não, ele chega lá no tribunal e começa, não, porque aquele ali, safado, tem jeito não, entende? A roupa lá do Josué, como é que está toda suja? É um cachorro sem vergonha, entende? Então, ó Jó, só o senhor para acreditar nesse cara. Tá dando para entender? E eu vou provar, hein? Eu vou mostrar que ele não presta. Então o que acontece? Era uma situação desse tipo. Hoje, Satanás é uma outra situação. Então aí você percebe que assim, não é uma coisa pronta assim, sempre foi assim. Aí ainda tem um aspecto, né, anacrônico da parada. O cara, por exemplo, ele mistura, né? Jesus partiu pão, comunismo, Lula livre, esse negócio todinho, né? Então, aí, por exemplo, tem gente que até é contra Romanos 3, diz que não é nada a ver, por causa de ter gente da direita que é a favor de matar criminoso. Então o que acontece? As pessoas elas misturam a época bíblica com a época daqui, né? É aquele caso de assim, mulher não pode botar calça comprida, né? Só homem, só que na Bíblia os dois eram vestidos, entende? Tem igreja que não pode botar nem calça jeans. Tem igreja que você não pode ter barba e bigode, quando na Bíblia o certo é ter barba, sem barba é vergonha. Então, assim, tá dando para entender? Como se o diabo tivesse cavanhaque, meu Deus. Então o que acontece? Entende como é que é o negócio? O diabo com chifre, cavanhaque e vermelho. Então assim, são situações que você vai vendo que assim,
O imaginário, ele é muito rico, e aí junta fato, lógica, imaginação, preconceito, aspectos políticos. Então tem uma série de coisas aí para vir um produto final. Eu estou dizendo que Deus não está no negócio? Não, Deus está. Por exemplo, as igrejas com todos os problemas que a gente tem aí, tesoureiro que desvia uma verba, o irmão beliscador, né? A irmã que gosta de mostrar que está vitaminada para todo mundo ver, essas coisas rolam, entende? O pastor que, por exemplo, me chama para pregar na sua igreja, beleza, vamos lá, tem quantos membros, entendeu? Então, assim, pastor que fica competindo, qual a igreja que é maior, ou seja, a gente tem todos esses problemas, né? O membro, por exemplo, o filho do membro, né? Que é o cara que tem bala na agulha na igreja. Pastor, você sabe que é o seguinte, né? Só o dízimo do meu pai paga o seu salário, né? Você sabe, né? Estou só lembrando. Com licença, obrigado. Então, o que acontece? Apesar de ter tudo isso, Deus continua salvando vida, Deus continua libertando pessoas, Deus continua falando à nossa geração. Percebe? Deus está agindo, mas isso não quer dizer que não há um processo humano. E qual o problema da gente? A gente ou confia em tudo é a gente, ou tudo é Deus, e não é tudo que é Deus. Não é tudo que é Deus. Por exemplo, quando você vê Nietzsche, Freud, Marx, Voltaire, esses caras tendo problema com Deus, não é bem por causa de Deus, é por causa da igreja que eles vêm, é por causa da religião que eles vêm. E aí a gente fala, esses caras são contra Deus, tudo bem, pode ser tudo endemoniado, pode ser tudo oprimido, mas eu não acho que eles são tão piores do que os religiosos que fizeram com que muita gente tivesse raiva de Deus. Até mesmo se a gente contar, por exemplo, muita gente que não frequenta as nossas igrejas, não é que elas não querem a vida eterna, elas não acreditam que aquelas fofoqueiras lá têm vida eterna, elas não acreditam que aqueles mandões de igreja têm vida eterna, elas não acreditam que, por exemplo, aquele pastor que quer agradar todo mundo tem vida eterna, elas não acreditam que aquela igreja que não pode fazer nada porque tudo é do diabo, elas não acreditam que essa gente tem vida eterna. Porque, entende que assim, vida eterna, elas querem ter paz, elas querem ter alegria, elas querem ser amadas, elas querem isso. Talvez elas não acreditem, e às vezes são filhos, netos e bisnetos de crentes, que sabem o que o pai passou, a mãe passou, o avô passou, e fala assim, eu estou muito feliz do jeito que eu estou. Então eu não sei se deu para perceber, o aspecto humano, gente, ele faz parte. Mais uma vez, não estou defendendo o Ed Renekiewicz, só estou dizendo que assim, eu não ouvi criticando a Bíblia em si, eu ouvi questionando a ortodoxia no aspecto do seguinte, olha só, peraí, a gente tem uma série de fatores aqui, a gente não tem uma coisa pronta que caiu do céu para a gente, e aí é importante a gente parar para pensar, né? Tudo que a gente tem veio prontinho, embrulhado, ou a gente construiu, discutindo, debatendo, disputando, prendendo, matando, torturando, porque a igreja fez coisas feias. Eu estava lendo ontem antes da igreja sobre um pouco sobre Martinho Lutero. Então, né, o rei Henrique VIII, a frase dele que ficou gravada. Henrique VIII é da Inglaterra. Lá atrás. Lutero é da Alemanha. Não, esse rei da época, então, o que ele diz? Ou o Lutero, ou ele se retrata, ou as suas obras e ele serão queimadas. Então você está falando da liderança da igreja. Da igreja. No fundo era um negócio fácil não o que ele fez. Não, com certeza. Parecia ameaçado de morte, imagina os outros como foram, o que aconteceu. Não, um monte de gente morreu, entendeu? E detalhe, e todo mundo cristão. Se é uma questão de muçulmano matar, a gente até entende. Mas é o que? É cristão matando cristão, católico matando protestante, protestante matando protestante, e vamos que vamos. Pastor, o senhor aqui citou no credo de Nicéia, foi elaborado no ano 325, mas ele foi baseado no credo dos apóstolos, nós podemos dizer que sim. Se nós observarmos, o credo vai fazendo o quê? Por exemplo, vai passando o tempo, vão surgindo problemas novos. No caso, por exemplo, de Atanásio, percebe a preocupação com a Trindade? Não sei se perceberam.
Há uma preocupação muito grande, tanto que aqui é o maior. Você percebe que há uma preocupação com a Trindade. Aí você verifica mais uma vez o aspecto humano na questão doutrinária. Entende? E aí por quê? Porque, por exemplo, a gente tem um conjunto de doutrina. Você tem na sua, a dele tem na dele, ela tem na dela, eu tenho na minha. Só que, por exemplo, essas doutrinas, que a gente não mexe nelas, elas são resultado de reflexão teológica. Porque quando nossas denominações surgiram, os nossos líderes acreditavam em algo que destoava de onde eles saíram. Aí é que está a questão. Então, ou seja, quando o cara saiu da igreja dele de origem, ele diverge. Agora, não tem como ele divergir dentro. Quem divergir dentro, vaza. Entendeu? Aqui a gente acredita assim. Então, geralmente, é isso que acontece. Pode ter algumas mudanças, mas se forem mudanças radicais, vai ter o quê? Uma nova doutrina, que vai ficar engessada também. E se alguém tentar mexer, vai com Deus. O senhor acha na sua forma de cascuda, digamos assim, de igreja, que as doutrinas nas igrejas de hoje, elas são praticamente isso aqui, ou vai muito? Rapaz, aquele negócio, por exemplo, é aquela questão, né? Vamos pegar só a questão da eclesiologia. Na eclesiologia batista, você tem o quê? A democracia congregacional. Não uma representativa, né? Que você vota em alguém para te representar, né? Feliciano não me representa, lembra daquele período? Então, acontece. Por exemplo, a democracia batista, ela é congregacional. Então todo mundo se reúne para votar, para decidir uma coisa ou outra. Quando, por exemplo, você está numa Assembleia de Deus, você tem o presidente do campo e os líderes que estão lá na cúpula do campo para chegarem a um ponto, né? Claro, não estou falando necessariamente da convenção da Assembleia de Deus, estou falando do presidente do campo, né? Porque a convenção é uma outra situação, que às vezes o presidente do campo até quer entrar, mas não dá. Então, nesse caso, assim, não estou fazendo juízo de valor, só disse que não dá, né? Então, eu vi uma situação dessa na televisão. Alguém que queria muito chegar, mas não chegou, né? Fazendo obra, cantando música, mas não deu. E aí, nesse caso, no período do centenário. E aí, em relação a isso, o que acontece? No metodismo, tem o episcopado, né? Então, os bispos vão, se reúnem, designam alguém para cá, mandam alguém para lá, e coisas do tipo. Não é uma coisa necessariamente presa à questão da igreja. Não que não ouça a igreja, mas é uma questão mais do episcopado. No caso da Batista, né, é a igreja. Por exemplo, no meu caso, a minha igreja me convidou, a outra me demitiu. Desse jeito, entendeu como é que é o negócio? Se fosse a Assembleia de Deus, pessoal, a gente não quer o pastor Roberlan, ele vai ficar. Quem não gostou, come menos. Acabou. Ninguém vai discutir, o presidente mandou. Ele é o presidente do campo. Mas também a igreja, a gente quer ficar com o pastor Roberlan. Não, ele agora vai para lá, entendeu? Então, vou mandar ele para não sei onde, né? Aí eu falo assim, pastor, eu quero pastorear em Copacabana. Não, você fala desse jeito, você fala ruim, você fala gente boa, você vai lá para Guapimirim, entendeu? O cara que fala doravante, genuflexo, esse vai lá para Copacabana. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, é diferente. Ué, mas não é tudo Bíblia, não é tudo igreja, mas olha como é que a compreensão doutrinária de igreja é diferente. Entende? Então, eu peguei só essa questão, né? Por exemplo, você vai ver que a presbiteriana tem o diácono, tem o presbítero, tem o pastor, né? No caso, na Batista só tem diácono e pastor. Mas assim, mas é o que eu estou dizendo, estou falando assim, quando eu falo de Batista, estou falando da Convenção Batista Brasileira, né? Que é exatamente Convenção Batista Brasileira. Aí, maneira de falar tradicional. Aí o que acontece? Em relação a isso, CBB, entendeu?
Aí o que acontece? Aí, tá ameaçando ou tá abençoando, irmã? Aí nesse caso, que unção, hein? Olha aí. Aí nesse caso, por exemplo, observa bem que assim, vai ter uma igreja que vai ter presbítero? Vai, mas está fora da nossa declaração doutrinária, porque a nossa eclesiologia não tem presbítero. Vai ter gente se chamando de apóstolo na Convenção Batista Brasileira? Vai, só que não tem isso na nossa eclesiologia batista, entende? Então, em contrapartida, na Renascer, o fundador é apóstolo. Na Igreja da Graça, o fundador é missionário. Na Universal, o fundador é bispo. Afinal de contas, quem é o líder, quem é o topo da liderança de uma igreja? É missionário, é apóstolo, é bispo, é pastor, é a congregação, é um conjunto de bispos, é um conjunto de presbíteros. Em alguns contextos, bispo e presbítero é a mesma coisa. E apóstolo, na verdade, é missionário, né? Exatamente. E aí o que acontece? Só que percebe a questão aí, né? E por exemplo, você vai vendo uma outra situação. Enquanto isso, na outra tem o que? Tem bispo, arcebispo, cardeal, tem papa. Aí tu fica assim, meu Deus do céu, afinal de contas, é tudo Bíblia, olha só, é tudo Bíblia, é tudo igreja. Mas olha como as compreensões são diferentes. Isso é o que? É o aspecto humano da parada. E se você entrar em todas essas comunidades, todas elas vão dizer que estão fundamentadas na fé cristã, que estão fazendo tudo certinho, que estão na vontade de Deus, que não sei o que lá. Percebe que eu citei várias para deixar claro que todas estão certas. Por que todas estão certas? O aspecto humano. Porque, pelo amor de Deus. Mas percebe que todo mundo está tirando algo da Bíblia. E um versículo e não contexto. Isso. Mas eu não. Agora eu não sei se dá para vocês perceberem que é o seguinte: isso que vocês estão falando, geralmente é o discurso que um fala do outro grupo e não do seu. Entende? Essa sua fala e a fala da Nívia é uma fala que a gente usa em relação ao outro. O batista ele vai criticar algumas questões doutrinárias do presbiteriano. O pentecostal vai criticar algumas questões doutrinárias do batista. O metodista vai discordar de algumas questões doutrinárias do congregacional. Todos eles vão discordar das questões doutrinárias da Universal. Entende? Então, que vai ter pontos divergentes da Renascer, que vai ter pontos divergentes da Mundial do Poder de Deus, que vai ter pontos divergentes, não sei o que lá. E detalhe, e todas elas estão na vontade de Deus. Quando que a doutrina muda? Quando um carinha sai de lá e começa um outro trabalho. Aí o que acontece? Aí há uma reflexão teológica, não sei como não sei se ela é boa ou se ela é má, mas há uma reflexão teológica. Isso aqui não está batendo, isso aqui está errado, eu discordo disso, não é bem assim. Aqui, a palavra diz, e não sei o que, e não sei o que lá. Aí ele começa. É aquele caso, por exemplo, você tem um sacerdócio e você tem um profeta que bate no sacerdócio, até que esse sacerdote se torna profeta, até que esse profeta se torna sacerdote. E aí ele faz o quê? Atrapalha os profetas que quer bater nele, porque ele sabe que se o profeta conseguir, vai virar o sacerdote da parada. Filhão, aqui já é o meu campo, aqui já é o meu púlpito, aqui já é a minha torre. Vaza daqui e vai para a terra que Deus te mostrar. Não é essa, entendeu? E aí acontece, aí aquele cara vai para outro lugar. Lembra? Tudo começou na garagem da irmã Josefina, com uma Bíblia e 4 cadeiras, e querendo estudar a palavra de Deus, nasceu a primeira igreja roberlaniana dos últimos dias. Deu para perceber? Então eu não sei se assim, junta com a seita. Entende? Aí a gente, para com esse negócio de seita, cara. Se tem a luterana, por que não pode ter a roberlaniana? Então o que acontece? Aí em relação a isso, dificultando a vida dos outros, né? Beba sua água. Então nesse caso. Ô Gilson, tu sabe quem é uma parecida que apóstolo Jacó, da Glória? Como aí o culto começou, dentro da casa dela, na sala dela, assim, reunião. Olha que benção, olha aí. Virou igreja. Tá vendo? Isso. Olha aí.
Ó. Eu comprei esse irmãozinho, vamos aumentando. Você, quando foi ver a casa dela, teve que ampliar, quebrar a parede, deixar. Um espaço legal, né? Viu? Um espaço legal. Dali, foi comprar o espaço ali na rua dela mesmo, e hoje ela é a Conselho de Jacó, mas começou na sala dela. Olha aí, tá vendo? Então, aí eu não sei se dá para perceber, voltando à questão dos credos, voltando à questão da ortodoxia, voltando à questão, né, da tradição cristã, se a gente for observar assim, não dá para a gente botar tudo na conta de Deus. A história foi construída com sangue, suor e lágrimas. Teve teologia, teve letra, teve reflexão, mas teve embate, teve questões políticas, econômicas, né? Um monte de situações, né? Assim, a gente, por exemplo, pode até romantizar o negócio, divinizar o negócio, mas tem um aspecto humano, é o aspecto que a gente quer apagar, mas ele está lá, beleza? Tem problema se a gente for embora logo? Tem problema se a gente for embora? Eu ficava até 10 horas, isso Não, aí. esse tem que pegar minhas filhas. Então tchau.